Efésios capítulo 1, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ler o versículo 5 e depois pularemos do verso 13 e vamos ler até o verso 19. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Do verso 13 ao 19: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Quantos podem dizer amém? Amém. Poder sentar, meus queridos irmãos. Querida igreja de Jesus, nós temos aqui um trecho que acabamos de ler, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Cidade de Éfeso era uma cidade ali inserida na cultura greco-romana, uma cultura que estava infestada de idolatria. Foi ali, por exemplo, no capítulo 19, que Paulo quase morre, porque os fazedores de imagem, os artífices, Demétrio juntou com os outros para, indignado com a pregação de Paulo, que pregava que só havia um único Deus e era invisível, e por pouco ele não era linchado, louvado seja o nome de Jesus, porque eles faziam nichos de prata da deusa, da ídola chamada Ártemis ou Diana dos Efésios. Portanto, era daquela cultura politeísta que os nossos irmãos efésios, igreja esta constituída por gentios e por judeus convertidos ao santo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carta esta que Paulo escreveu na sua prisão domiciliar, carta essa que também ele escreveu durante a perseguição do Império Romano, entre 60 e 62, que era Nero que incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, mas isso não impediu a cultura anticristã, a perseguição ou mesmo a prisão de Paulo, de escrever tão profundamente para aqueles irmãos ali em Éfeso. Estavam vivendo uma cultura que era contrária aos seus princípios, contrária às suas crenças. O que podemos dizer que não é diferente do que nós dizemos hoje. Ou seja, não é diferente, pastor Lucena, da cidade de Éfeso, onde as pessoas, pastor Rinaldo,
adorava a vários deuses. Aqui também é a mesma coisa, e é nesta cultura que nós estamos inseridos, e portanto, aquela igreja de Éfeso precisava ser orientada, doutrinada, cuidada, instruída pelo Espírito Santo de Deus, que usou, não um homem livre, que poderia usar, mas Paulo, prisioneiro de Jesus. Ou seja, aleluia, não adianta, não importa a situação que nós estamos inseridos. Paulo estava provado, prisioneiro, mas usado por Deus. Você também pode estar passando por prova, pode estar passando por problemas na sua vida, mas Deus também pode usar a sua vida, como usou a vida de Paulo. Basta dar lugar. Paulo deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Olhe para Paulo, aleluia, e aprenda com ele. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo número 5, Paulo diz: nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo. Ali havia, como disse, judeus convertidos ao cristianismo. Ali havia gentios, e os judeus sabiam que eles eram filhos de Deus, mas filhos por eleição, conforme registra-nos capítulo 63 e o verso 16 de Isaías, onde o profeta diz que Deus é o nosso Pai, o Pai da nação israelita. E daí nós podemos também aproveitar para dizer que há 4 aspectos da paternidade de Deus. Deus é Pai por criação. Gênesis capítulo 1, verso 27, Malaquias capítulo 2, verso 10, porque foi só Deus que nos criou. Deus Pai por criação, Pai por eleição, como já disse, Pai por geração, apenas Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, é Filho de Deus e tem essa paternidade, conforme registra no Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Conforme registra capítulo 5, verso 5 de Hebreus, tu és meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus. Mas Paulo destaca aqui a mais sublime, aleluia, de todas as paternidades referente ao ser humano, que é filho por adoção, conforme também registra João capítulo 1, versículo 12, como escreve o evangelista: ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o Filho de Deus aqui nessa noite. Aleluia, adotado por Jesus, aleluia, fomos adotados no poder do seu sangue, da sua morte expiatória. E esta mensagem que Paulo estava levando para os Efésios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, judeus convertidos que sabia que Deus era Pai por criação, Pai por eleição, aleluia, mas a única paternidade que leva para a glória, essa é a paternidade por adoção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adiantava ser apenas filho de Abraão, porque Jesus disse: até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Tem que ser filhos por adoção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória! Essa verdade, bendita é o nome de Jesus, os Efésios, aleluia, principalmente os judeus que se orgulhavam por ter Deus como Pai, por se orgulhavam por ser filho de Abraão, precisavam saber, aleluia, que em Cristo Jesus eles foram predestinados, bendito é o nome do Senhor, por adoção, não por merecimento, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome de Jesus. E Paulo em seguida, no versículo 13, em que vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Aleluia. Ou seja, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que esses Efésios, que Paulo mais adiante vai elogiá-los por algumas características que Paulo percebeu, bendito é o nome de Jesus, só aconteceu com eles porque eles ouviram, aleluia, a palavra da verdade. Bendito é o nome de Jesus. E nessa noite, que você e eu ouçamos a palavra da verdade
de Jesus. Esta palavra que nós estamos ministrando, que você não apenas está ouvindo hoje, mas ouve na escola dominical, no culto de doutrina, na consagração no sábado, louvado seja o nome de Jesus, no culto da quinta-feira, aleluia. Sempre que você está aqui, você estará ouvindo a palavra da verdade. Mas não pode ser apenas ouvintes, como diz a palavra do Senhor. A palavra ouvir, ela tem o sentido também de entender, de aceitar, e nós acreditamos que é nesse contexto, como diz aqui, aleluia, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, aleluia, ou seja, eles ouviram a palavra da verdade, entenderam-na, porque tem pessoas que ouvem, mas não guardam, ouvem, mas não presta atenção, não coloca em prática. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Quer você nessa noite começar a experimentar a profundidade, a comunhão, a transformação que os Efésios receberam, porque ouvir a palavra da verdade, começa a colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, como os Efésios a colocaram, porque há muitos crentes hoje que ouvem a palavra de Deus no domingo e até em todos os cultos, mas quando chega em casa, ele não coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Ele é conhecido como crente aqui, mas não é conhecido como crente na sua casa, na sua vizinhança e muito menos no seu trabalho, porque ouviu a palavra de Deus, mas não ouviu como ouviram os irmãos Efésios. Louvado seja para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, esta palavra que os Efésios ouviram, entenderam e colocaram em prática, louvado seja o nome de Jesus, que é o evangelho da salvação, levou-os a crer. E diz a palavra do Senhor 10:17 de Romanos: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todos os dias eu sempre digo a Jesus: Senhor, eu preciso de mais fé. São muitas provas, são muitas tentações, são muitas agonias, muitas setas que o inimigo joga na minha e na sua mente, e para vencer isso, a fé que vence o mundo. Mas você só terá condições de obter a fé, aleluia, que vence o mundo, é exatamente, louvado seja o nome de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, como os Efésios a ouviram. Não ouviram de qualquer jeito, ouviram e entenderam, ouviram e colocou em prática a palavra de Deus. Senão Paulo não estava falando para eles de forma tão especial como nós veremos no versículo seguinte, amada igreja de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nele também tendo crido, quando nós cremos na palavra do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, coisas maravilhosas começam a acontecer na nossa vida. E Paulo revelou para ele talvez essa verdade que ele não tivesse se apercebido. E por que digo assim, pastor Medeiro? Porque tinha muitos que haviam crido em Jesus, alinhados dos apóstolos, mas sequer sabiam o que era batismo no Espírito Santo. E foi preciso, aleluia, alguém pregar para ele, aleluia, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o revestimento de poder, creio eu, sobre os dons espirituais. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E eles precisavam saber, pastor Lucena, que eles agora eram selados pelo Espírito Santo da promessa. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu e você somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E que é o selo aqui significa na antiguidade, aleluia, todos os reis usavam um selo, e tudo aquilo que era selado demonstrava que o rei era proprietário daquele algo selado, seja o que fosse. Louvado seja o nome de Jesus. Seja uma carta, uma propriedade, se tinha um selo do rei, pertencia ao rei. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus, portanto você pertence ao Rei da Glória, você pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a igreja de Efésios. Você não se pertence mais, aleluia. Por isso que Paulo diz que a vida que agora vivo há no Filho de Deus, que se entregou por mim.
Você agora não é mais propriedade sua. Você foi ganhado lá no Calvário e selado com o Espírito daquele que entregou a sua vida no Calvário, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Lembre-se disso. Não fique imaginando, aleluia, que Deus não está olhando para você. Jesus cuida do que é dele. Assim como o proprietário cuida do que é seu. Aleluia. Assim como você cuida do seu carro, assim como você cuida da sua casa, que zela, que lava as mulheres, né? Que varre, assim como os homens cuidam lá do seu carro, porque é propriedade dele, é propriedade dela. Muito mais Deus, louvado seja o nome de Jesus, que tem todo o cuidado com essas propriedades, que tem o selo do seu Espírito. Vós sois selados, aleluia, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome santo de Jesus. E se você agora, aleluia, é selado de Deus, bendito é o nome de Jesus. O Espírito Santo é o penhor. Penhor é aquele que assegura. Louvado seja o nome de Jesus. Quando alguém vai penhorar a sua joia na caixa, significa dizer que durante aquele período a caixa é a guardiã da sua joia. Ela é, por isso que chama-se penhora. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso penhor. Bendito é o nome de Jesus. Está guardando a propriedade de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você estamos sendo preparados, cuidados por Ele, até chegar na Canaã celestial. Então, nesta noite, saia daqui dizendo, você que saiu de casa dizendo: meu Deus, eu me sinto abandonada, aleluia, mas é o diabo jogando seta no teu coração. Sai aqui nesta noite: eu sou propriedade de Deus, eu sou selado pelo Espírito Santo da promessa, e o meu penhor é o Espírito Santo da glória de Deus. Aleluia. Da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Olha que coisa linda. Da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Não é da sua glória, é da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. E em seguida Paulo, louvado seja o nome de Jesus, ele diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos. Paulo viu, e ele ouviu de alguém. Aleluia. Alguém contou para Paulo, pastor Reinaldo, sobre duas características percebidas naqueles crentes de Efésios. Primeira característica: a fé que dentre vós há no Senhor Jesus Cristo. Segunda característica: a vossa caridade, que é a mesma coisa que amor. Duas características que alguém viu nos Efésios e contou para aquele homem de Deus. Aleluia. Será que o povo lá fora está vendo? Aleluia. Está vendo em você essas duas características? Aleluia. A fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas será também que consegue enxergar em nós o amor de Deus na nossa vida? E aqui diz o amor que tem com todos os santos, ou seja, o amor fraternal. E muitas vezes, irmãos, sejamos sinceros, temos uma dificuldade muito grande de enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Se não essas duas, aleluia, ou apenas uma dessas características na vida de muitos crentes que estão servindo a Deus. Muitas vezes ele não tem fé. Então ele tem fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Mas alguém o viu e contou para Paulo. Paulo não tinha como dizer fé, ele estava preso. Mas alguém o viu, aleluia, e disse para Paulo: Paulo, vamos te imaginar, olha, eu vi uma coisa boa lá nos Efésios. Eu vi que eles têm uma fé muito grande, vamos assim imaginar, no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não vi apenas fé, eu vi que neles também amor, e amor fraternal para com todos os santos. Quer ver, nós temos fé, mas falta em nós amor fraternal, com aquele que está sofrendo, com aquele que precisa da nossa ajuda.
em oração. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Então Deus quer, aleluia, que assim como o apóstolo Paulo viu, que muita gente ouça de nós aqui na Aleplan, aleluia, que este povo de Jesus aqui, aleluia, tem muita fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas tem também amor. E se você não tem, aleluia, não se vergonhe de dizer para Deus, porque nós podemos enganar a todo mundo. Está aí concluindo, pastor, mas não podemos enganar a Deus. Aleluia. Não tem vergonha de dizer: Senhor, a minha fé está muito pequena, Senhor, o meu amor fraternal anda muito pequeno. Bendito é o nome de Jesus, porque Deus, Ele atenta para os humildes, Ele gosta de sinceridade. Se você não te liga a Jesus, aleluia, nessa noite eu quero ter essas duas marcas, que o teu Espírito, aleluia, que o selou a igreja de Efésio, aleluia, que foi o penhor da igreja de Efésio, e que me selou também, e que é também o meu penhor, aleluia, que frutifique em mim esta fé, aleluia, que eles tiveram, que frutifique em mim este amor. Louvado seja o nome de Jesus, e que todos ouçam e saibam, aleluia, que aqui tem crente igual ao crente de Efésio. E claro, quando Paulo viu essas duas características presentes na vida dos Efésios, ele disse: não cesso de dar graças a Deus por vós. Bendito é o nome de Jesus, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha uma coisa linda. Paulo, quando, bendito é o nome de Jesus, percebeu aquelas características, começou a orar por aqueles irmãos Efésios. Nesta noite, aleluia, nós vamos orar, bendito é o nome de Jesus, por todos vocês, para que o Senhor nosso Deus, bendito é o nome de Jesus, continue, louvado seja o nome do Senhor, derramando da sua graça, do seu poder, para que você possa, louvado seja o nome de Jesus, cada vez mais a sua fé aumentar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você tenha a caridade que talvez você tenha observado: pastor, eu não tenho. Aleluia, se você é sincero, Deus vai dar, porque a palavra de Deus diz, Tiago falando: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente e não passa em rosto. E Deus também dá fé liberalmente, e Deus também dá amor. Não vamos cessar de orar por vocês, aleluia, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Paulo não queria apenas que aqueles irmãos tivessem apenas, então somente, louvado seja o nome de Jesus, fé e amor, aleluia. É porque a vida cristã, a caminhada cristã não se resume a essas duas importantes características. Uma delas, claro, vai ser eliminada quando nós formos para a glória de Deus. Mas capítulo 13, acho que verso 13 de Hebreus, uma delas vai ser aniquilada: a fé. Lá no céu ninguém vai precisar de fé, nós estaremos diante de Deus, mas o amor vai permanecer. Oh, glória, bendito é o nome de Jesus. Lá no céu você não precisa mais de fé, mas você vai precisar de amor, porque Deus é amor, aleluia, por toda a eternidade. Glórias ao nome de Jesus. Paulo, para encerrando, pedia mais duas coisas. Eu quero encerrar este verso, conta do horário. Vos dê em seu conhecimento, aleluia, e o 18, o espírito de sabedoria e de revelação. Bendito é o nome de Jesus. Deus é assim, Ele sempre quer mais. Aqueles irmãos tinham uma fé que Paulo ouviu falar, aqueles irmãos tinham uma caridade, mas o Deus que nós servimos, Ele quer dar mais para a sua igreja. Aleluia, Ele quer dar a você o espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia, nós estamos vivendo, irmão, numa sociedade, nós estamos vivendo em épocas e momentos em que nós precisamos, como nunca, nós precisamos tanto da sabedoria de Deus, para podermos, louvado seja o nome de Jesus, saber como viver, aleluia, como nós andarmos nessa sociedade. Se nós não tivermos a sabedoria de Deus, nós teremos muita dificuldade. E Paulo sabia que aqueles Efésios viviam de idólatra, viviam de filósofo, viviam de falsas doutrinas ali. Então, portanto, Paulo está dizendo: eu não cesso de orar por vós,
louvado seja o nome de Jesus, e de pedir, aleluia, ao Senhor, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, porque o nosso Deus é o Deus que ainda revela as coisas para o seu povo. E por último, aleluia, Ele também pede, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, aleluia. Salmo 119, acho que o verso 18: descendo os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então nessa noite, Senhor, faça conosco o que fizeste com a igreja de Efésios. Aleluia. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Comunicaste ao seu Espírito a alma deles. Louvado seja o nome de Jesus. Fé e caridade. Aleluia. E agora, Senhor, nós te pedimos que nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Mas faça mais, Senhor, conosco. Pedimos, como pediu Paulo para os Efésios, ilumina os nossos olhos. Aleluia. Os olhos do nosso entendimento. Aleluia. Nós precisamos continuamente. Os Efésios tinham muita coisa, mas Deus queria dar muito mais, porque Deus conhece, Salmo 103, verso 14, a nossa estrutura, e sabe que nós somos pó. Aleluia, e somos pó de uma sociedade, aleluia, apartada dos princípios básicos da palavra de Deus, e portanto nós precisamos de sabedoria do alto, nós precisamos da revelação de Deus, mas sobretudo precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos selou, que é o penhor da nossa salvação. E para concluir mesmo, para que saibais qual seja a esperança da vossa salvação. Tem muito crente que não sabe. Aleluia, pastor Medeiro, tem uma dificuldade muito grande de saber. Aleluia. Aqui está o receituário, apenas deles. Peça a Deus que o Senhor nesta noite ilumine os olhos do seu entendimento, para que você saiba a sua vocação aqui na casa de Deus. Eu não sei para que Deus me chamou. Deus que te chamou nesta noite está te dizendo: eu quero iluminar o olho do seu coração, do seu entendimento, para que você saiba, aleluia, qual a vocação que eu tenho preparado para a sua vida. E a riqueza da glória da herança dos santos. Assim, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos, aleluia, seguir esses passos que seguiu aqueles irmãos Efésios, que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ouça e coloque em prática, porque assim fazendo, o Senhor vai lhe conceder, aleluia, bendito é o nome de Jesus, espírito de sabedoria e de revelação, e vai iluminar o seu entendimento, para que você compreenda, aleluia, a grande, maravilhosa vocação que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.